Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. Bem-vindos ao canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo. É uma grande alegria meditar com você o curso bíblico católico. Estamos no livro de 2 Samuel. Meditamos em 7 partes. Todos os dias temos uma vivência para rezarmos juntos. Inicia a primeira parte no domingo, dia da família se reunir e rezar juntos. Os pais chamam os filhos para rezar. Essa parte é dedicada ao ofício divino da Palavra de Deus em família. Você reúne a família e reza com as leituras da liturgia de domingo. Na segunda-feira, é a segunda parte. Estamos iniciando a leitura no livro 2 Samuel. Meditamos com a segunda vivência, Davi, rei de Judá e de Israel, que está em 2 Samuel, capítulo 1 até o capítulo 7. Por isso, meus amados irmãos, convido você para pegar a sua Bíblia e já marcar essa leitura. Repito, 2 Samuel, do capítulo 1 até o capítulo 7. É muito importante que você acompanhe o curso bíblico com a Bíblia na mão. E qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Ou você pode comentar também o que você for tocado pela Palavra de Deus. E com muita atenção, com muito amor, com muito zelo à Palavra de Deus, iniciamos a leitura de 2 Samuel. Segunda vivência, Davi, rei de Judá e de Israel. Você lembra qual é a leitura? 2 Samuel, capítulo 1 até o capítulo 7. Davi, rei de Judá e de Israel. 2 Samuel, capítulo 1 ao capítulo 7. Apesar de ter sido uma confederação tribal desde os tempos de Josué, as 12 tribos de Israel sempre tiveram dificuldades na verdadeira unificação nacional, com conflitos eclodindo tanto no norte como no sul. Já nos tempos dos juízes, a liderança era muito personalizada, embasada mais nos carismas dos juízes como heróis populares do que em instituições civis ou regime político. Por isso existia uma instabilidade muito grande e a paz e a justiça social dependiam muito se o juiz era fiel a Deus ou não. Já desde esses tempos, aprendemos que não existem salvadores da pátria. E por isso o povo deve lutar por estruturas civis que garantam a cidadania e os direitos humanos, independentemente do governante da época. Estado e governo não podem se confundir. Com o advento da monarquia, começou uma estruturação maior do Estado ou Reino de Israel com maior estabilidade. Mas, como era monarquia absolutista, o rei não tinha muita diferença dos antigos juízes, concentrando nas suas mãos os poderes legislativo, executivo e judiciário. Somente o poder religioso fugia das mãos do rei. Mesmo assim, não poucas vezes estes queriam usurpá-lo. O rei Saul, por exemplo, fez o que era próprio do sacerdote. Ofereceu sacrifícios e por isso Deus lhe tirou o reinado. Antes mesmo da morte de Saul,
Deus mandou o profeta Samuel ungir o jovem Davi como novo rei de Israel. Mas antes que fosse coroado como rei de Judá e depois como rei de Israel, Davi foi muito perseguido por Saul. Perseguição esta que só acabou depois da sua morte. O rei era um ungido de Deus. Por isso Davi respeitou Saul até o último dia, apesar de ser injustamente perseguido e quase assassinado. Então, meus irmãos, vamos para a leitura em 2 Samuel, capítulo 1, versículos 1 seguintes. Depois da morte de Saul, Davi voltou da vitória sobre os amalecitas e ficou 2 dias em Ciceleg. Então Davi rasgou suas próprias roupas, e todos os homens que o acompanhavam fizeram o mesmo. Lamentaram, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por seu filho Jonatas, e também por causa do povo de Javé e pela casa de Israel, porque havia sido mortos pela espada. Depois disso, seguindo a orientação de Deus, Davi foi para Hebrom e lá foi ungido como rei sobre a casa de Judá. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, chefe do exército de Saul, estabeleceu Isbaal, filho de Saul, como rei sobre Galaade, sobre os Aser e Jezarel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Assim temos 2 reinos da terra de Canaã, o reino de Judá ao sul e o reino de Israel ao norte. Somente a casa de Judá seguia Davi, e Davi reinou sobre a casa de Judá em Hebrom durante 7 anos e meio. Os 2 reinos guerreavam entre si, irmãos contra irmãos. Mas o reino de Judá, liderado por Davi, se fortalecia cada vez mais, ao passo que o reino de Israel, do filho de Saul, se enfraquecia. Depois que Isbaal, filho de Saul, foi assassinado, os anciãos de Israel lembraram das promessas de Deus nos tempos do profeta Samuel, que tinham escolhido e ungido Davi para ser rei. Então proclamaram Davi como rei de todo Israel. Assim, os 2 reinos foram unificados como uma só nação sob a liderança do rei Davi, e foi crescendo e se estruturando cada vez mais. Continuamos, meus irmãos, com a leitura. Agora em 2 Samuel, no capítulo 5, versículo 1 seguintes. Todas as tribos de Israel foram encontrar-se com Davi em Hebrom e lhe propuseram: veja, somos do mesmo sangue. Já antes, quando Saul era o nosso rei, o verdadeiro comandante de Israel era você. E Javé lhe disse: você será o pastor do meu povo Israel. Você será o chefe de Israel. Todos os anciãos de Israel foram visitar o rei em Hebrom. E Davi fez um pacto entre eles em Hebrom, diante de Javé. E eles ungiram Davi como rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, ele reinou 7 anos e meio sobre Judá. Depois, em Jerusalém, reinou 33 anos
sobre todo Israel e sobre Judá. Davi marchou para Jerusalém e conquistou a fortaleza de Sião, que ficou sendo a cidade de Davi. Ele ia crescendo em poder, porque Javé, Deus dos exércitos, estava com ele. Ele percebeu que Javé o tinha confirmado como rei sobre Israel e ele estava exaltando a realeza. Mas tudo isso por causa de Israel, povo de Javé, ou seja, Davi, que toda a sua autoridade era para ser posta a serviço do povo, não dele mesmo e sua família. Ele tinha consciência que todo o seu sucesso militar e político era por causa de Israel, o povo de Javé. Com Davi, o reino de Israel se fortaleceu e se expandiu. Tornou-se uma grande nação, porque Davi seguiu a orientação de Deus, diferente de Saul, que o desobedeceu. Além de capital política, Davi também transformou a cidade de Jerusalém como capital religiosa, quando transportou a Arca de Deus da casa de Obed-Edom com muita solenidade. Então vamos novamente com a leitura de 2 Samuel. Vamos o que nos ensina o livro de 2 Samuel, no capítulo 6, versículo 13 seguintes. Cada 6 passos que os carregadores da arca de Javé davam, Davi se sacrificava um boi e um bezerro gordo. Davi dançava com todo o entusiasmo diante de Javé e vestia um efode de linho. Desse modo, Davi e toda a casa de Israel conduziram a arca de Javé com aclamações e toques de trombeta. Levaram a arca de Javé e a colocaram no lugar reservado para ele, dentro da tenda que Davi tinha mandado armar. Depois, Davi ofereceu holocaustos diante de Javé e também sacrifícios de comunhão. Tendo terminado de oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome de Javé dos exércitos. Então, meus irmãos, como vimos na leitura, o rei Davi aclamava o sonho de construir um templo em Jerusalém dedicado a Javé, aonde a Arca da Aliança fosse guardada com toda solenidade. Porém, através do profeta Natã, Deus disse que ainda não era tempo e que o mesmo seria construído pelo seu descendente Salomão. Quanto a Davi, Deus prometeu-lhe uma dinastia que não teria fim. Deus prometeu a Davi uma dinastia que não teria fim. Essa promessa vai garantir a providência de Deus até a chegada do Salvador, apesar das fraquezas do próprio Davi e de seus descendentes ao longo da história. Natã comunicou a Davi todas essas palavras e toda esta visão. Amém, meus irmãos? Amém, aleluia, amém. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, você marcou a leitura. Convido agora para pegar a sua Bíblia e fazer essa leitura da Palavra de Deus. O curso bíblico, nós meditamos agora a leitura em 2 Samuel, capítulo 1 até o capítulo 7. Que você possa fazer a leitura e, após concluir, deixe aqui no canal o seu comentário sobre o que você entendeu desta leitura. Faça o seu CCC. Curta, comente
e compartilhe este vídeo. Deixe o seu joinha, se ainda não está inscrito no canal, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber as novidades, as notificações do canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo. Encerramos a segunda parte da meditação do curso bíblico. Meditamos no livro de 2 Samuel, os capítulos 1 a 7. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe você e sua família. E até a próxima meditação aqui no canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo.